Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho, mais uma semana terminando e repleta de acontecimentos. Nesta edição, nós vamos mostrar a mobilização dos agricultores gaúchos na segunda edição do SOS Agro RS. O encontro é no Parque da Expo Agro Afubra, em Rio Pardo. E ainda, gabinete itinerante do Ministério da Agricultura visita a Cachoeira do Sul. O grupo circulou pelo interior para analisar os estragos na região. Apagão cibernético global gera impactos em serviços e empresas de diversos países, incluindo o Brasil. Empresas aéreas, bancos e hospitais tiveram impactos em suas operações. Hoje tem lançamento da autobiografia do cachoeirense de coração, Otom Barreto. Bernardo Miller bateu um papo com ele, o escritor abriu o coração e detalhou parte da vida. E tem ainda a participação do veterinário Edson Salomão. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou comentar sobre um animalzinho fantástico que habita a nossa floresta, o serelepe. E essa história tá imperdível. E claro, tem espaço aqui também para tua mensagem, opinião, para sua notícia no NT Sul. É só encaminhar para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129, esse que está na telinha. Estamos ao vivo também no Facebook e no YouTube e você pode participar por meio das nossas lives. Participe enquanto fica bem informado. O NT Sul já está no ar. A gente começa essa edição falando sobre a retomada dos pequenos negócios que foram impactados pelas inundações na zona norte de Porto Alegre. Nos bairros mais atingidos, como Navegantes, Humaitá e Farrapos, o cenário ainda pode ser considerado desolador. A limpeza foi concluída e muitos comerciantes agora lutam contra as dificuldades para recomeçar. No entorno da Arena do Grêmio, há dezenas de lancherias, mas poucas abriram as portas. A água demorou a baixar na região e sem os jogos, os clientes diminuem. Dona Dora viu o estádio ser construído, vendia os lanches para os trabalhadores da obra e foi construindo o bar e a casa. Quem imagina recomeçar aos 80? 60 anos aqui nem a minha rua nunca alagou. E agora veio essa tempestade, pegou todo mundo no choque, perdi as minhas coisas tudo lá, que eu moro embaixo, né, ali. Aí a gente ficou muito triste, com 80 anos, ter começado do zero de novo, comprar tudo, móveis novos, estou esperando hoje até chegar o meu quarto. A gente tem que começar tudo de novo, né. Para recuperar tudo, ela conta com o neto, Diego. Nós temos o início, aí agora depende da gente se organizar e começar a trabalhar, né. E voltar à vida, né? E esperamos que o Grêmio também reabra para a gente ter aquelas partidas com bastante torcedores, bastante gente alegre. Vamos passar uma borracha nessa coisa que passou, né? E seguir a vida, né? Porque eu acredito assim, a gente estando trabalhando, ocupando o nosso tempo, a gente acaba não pensando na tragédia que passou, né? Vamos esquecer e só assim, ó, procurar assim, não se organizar para que não aconteça mais, né? O que aconteceu foi definitivo para outros pequenos comércios pelo bairro Farrapos. São muitas portas fechadas. O mini mercado sobreviveu à cheia quando a família que gerencia o local levou grande parte dos produtos para o segundo andar. Tudo praticamente que temos aí de mercadoria foi tudo salvo. A única coisa que estragou foi freezer, alguma coisa assim, né? Não recebemos nenhum crédito ainda. Ainda não veio nada ainda para nós. Tem um do Sebrae que está para vir uns 10 mil, né? Mas ainda não veio. Estamos na luta sozinho nessa. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas criou um programa para auxiliar na recuperação dos empreendedores atingidos pelas cheias. De acordo com o Sebrae, a enchente afetou 600 mil empresas no estado. Mais de um terço ainda não retornou às atividades. Em meio às perdas, há quem mantenha um ímpeto de não desistir. No início de junho, Rian abriu a barbearia, onde emprega 3 pessoas. Faz uns 3 anos que a gente já está aí. Estamos indo aos pouquinhos, né? Depois da enchente, organizemos tudo, limpemos. Estamos na reforma, né? Aos pouquinhos a gente vai indo, não podemos ter pressa agora, né? E a clientela voltou, tá aos pouquinhos, como é que tá o movimento? Tá fluindo de novo, bombando, graças a Deus a gente não para, né? Deus dá bastante cliente pra gente todo dia. A gente não desiste, a gente não nasceu para desistir, né? Para restabelecer o comércio, é preciso pôr em dia os serviços. No acesso em direção à arena,
Na rua Voluntários da Pátria, a prefeitura está drenando a água da via. O acúmulo ocorre na área da Casa de Bombas da Transurb, que foi destruída pela cheia. Ao lado fica a comporta número 14, que rompeu em maio. O DMLU está retirando caminhões de entulho do local. Além disso, fará um acesso por dentro da Casa de Bombas para retirar os bancos de areia e a lama que cobrem os trilhos. A estimativa é de que o trabalho seja finalizado em 10 dias. É isso, como disse ali o entrevistado, não nascemos para desistir, que esse possa ser o sentimento dessas populações, desses comerciantes que também foram tão impactados. Então essa retomada não é fácil, tem uma série de percalços, mas bola para frente, vai dar tudo certo, né? Gente, os prejuízos no campo voltaram a ser debatidos em Cachoeira do Sul. Na tarde de ontem, o gabinete itinerante do Ministério da Agricultura visitou o município. O grupo circulou no interior para analisar os estragos na região. A ideia é desenvolver um programa para reconstruir as áreas rurais afetadas e garantir a continuidade do setor primário. O futuro da agricultura em Cachoeira do Sul foi novamente debatido na tarde de ontem. O CTG José Bonifácio Gomes recebeu autoridades e entidades para discutir os caminhos de recuperação desse setor na região. O encontro foi motivado pela presença no município do gabinete itinerante do Ministério da Agricultura. Essa frente trabalha em eixos ligados às estradas vicinais, assistência técnica e extensão rural, financiamento ao setor agropecuário, seguro rural, monitoramento e comercialização de safra, reparação de instalações físicas do mapa, estratégias de comunicação e transparência. Todos esses itens foram colocados em debate nesse encontro após o grupo circular pelos lugares mais críticos de Cachoeira. Então, o Ministério já passou em várias cidades do estado e a finalidade é a gente criar um programa de apoio para a reconstrução da agricultura nesses municípios. Sabemos que a demanda do setor primário da região é muito grande. O que a gente tem encontrado é essa situação de solo encharcado, solo que foi totalmente danificado, estradas danificadas. Então a gente quer identificar para ver como é que a gente pode desenvolver esse apoio para os municípios da região. É lógico, a gente vê a notícia pela televisão, mas está aqui vivenciando isso, a gente vê o que foi muito maior, muito mais grave do que a gente imaginava. Tanto as perdas do produtor como para toda a comunidade. Esse especificamente vem para fazer mais uma vez o diagnóstico do que as intempéries fizeram com nossa terra. E basicamente a gente quer soluções práticas em relação a estradas e pontes, porque isso permite o transporte das mercadorias, o transporte dos insumos. Inclusive tem produtores rurais que têm alguma coisa para vender e não conseguem vender porque os compradores não têm como acessar a propriedade pela condição das estradas. Mas, independente de qualquer coisa, tem uma maneira muito prática de resolver isso tudo, que é o refinanciamento. O refinanciamento das dívidas contraídas normalmente pelos agricultores na safra anterior, essa que foi perdida. Então, é claro, ninguém pensa que os produtores têm condições de plantar sem os recursos bancários. Tirar esses recursos bancários, independente da vontade deles, está sendo impossível pagar porque está sendo impossível colher. O que se faz em todos os países que sofrem problemas como o nosso? Se refinanciam. Se refinanciam com prazos compatíveis para poder pagar, com juros compatíveis para poder pagar. Então essa é a maneira de continuar o produtor rural na sua atividade. Participaram do encontro a prefeita Angela Chu e o prefeito de Novo Cabrais, Leodegar Rodrigues. Ambos introduziram a discussão falando da importância de ações do governo para recuperar a agricultura. Logo após, o grupo que veio de Brasília compartilhou os primeiros diagnósticos levantados na região. E nessa manhã de muita neblina em Cachoeira do Sul, uma colisão dianteira ocorreu na BR-290, no quilômetro 291, por volta das 6h20 da manhã. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal,
O acidente foi entre dois veículos, um Volkswagen Polo branco, emplacado em São Paulo, e um Fiat Uno vermelho, com placas de Florianópolis. Um ocupante do sexo masculino, ainda não identificado, que estava no Uno, acabou falecendo no local. E 6 pessoas morreram em um acidente que aconteceu por volta das 11h30 da noite de ontem, no quilômetro 186 da BR-471, sentido capital interior, em Rio Pardo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as mortes resultaram de uma colisão envolvendo 2 automóveis e um caminhão, e todas as vítimas, 4 homens e 2 mulheres, que eram ocupantes do Fiat Palio com placas de Passo do Sobrado, morreram na hora. As identidades não foram confirmadas. O condutor da Toyota RAV4 de Santa Cruz do Sul ficou ferido e foi conduzido ao hospital. O motorista do caminhão de São Lourenço do Sul, que transportava um container, teve ferimentos leves. A ocorrência aconteceu próximo ao limite entre as cidades de Rio Pardo e Pantano Grande. Um apagão virtual global causado por um problema com a empresa de segurança cibernética CrowdStrike gera impactos em serviços e empresas de diversos países, incluindo o Brasil. Aqui, empresas aéreas, bancos e hospitais tiveram impactos em suas operações. Uma grande falha nos sistemas de tecnologia da informação afetou várias atividades nesta sexta-feira ao redor do planeta, incluindo as operações de companhias aéreas internacionais, empresas ferroviárias e do setor de telecomunicações. As principais companhias aéreas dos Estados Unidos, incluindo Delta, United e American Airlines, suspenderam os voos no início da manhã devido a problemas de comunicação. Problemas similares afetaram os aeroportos de Berlim, Amsterdã, Hong Kong e todos os aeroportos na Espanha. Além de companhias aéreas e aeroportos, o apagão cibernético também afetou os hospitais nos Países Baixos, a Bolsa de Valores de Londres e o sistema ferroviário britânico. A programação do canal britânico Sky News foi interrompida. Na Austrália, o canal nacional ABC anunciou que seus sistemas foram afetados por uma falha grave. No Brasil, o problema atingiu o sistema da Azul Linhas Aéreas, que tem 95% dos voos no local. Latam e Gol não reportaram problemas. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, alertou que os sistemas de alguns bancos brasileiros foram temporariamente afetados pela falha global. A maioria das instituições financeiras brasileiras já normalizou seus serviços e as demais estão em avançado estado de normalização e trabalhando para garantir o funcionamento de seus serviços rapidamente, diz o comunicado da FEBRABAN. O Bradesco reportou que sofre as consequências do apagão cibernético global. Em um comunicado, a empresa americana Microsoft afirmou que estava adotando medidas para mitigar a situação após os problemas detectados. Não está claro se esses problemas mencionados estão relacionados às falhas de TI em nível global. A Autoridade Nacional de Segurança Cibernética da Austrália afirmou que o apagão em larga escala estaria relacionado com uma plataforma de software de terceiros e que ainda não tinha informações que sugerissem o envolvimento de hackers no incidente global. E acontece hoje em Cachoeira do Sul um evento chamado Diálogos Eleitorais. Vai ser na sede da subseção da OAB, às 2h da tarde. E o objetivo desse seminário é preparar especialmente as emissoras de rádio, as emissoras de televisão para as eleições municipais, com conhecimento adequado da legislação e contribuindo para a realização de uma eleição limpa e transparente. Quem organiza esse seminário é a Associação Gaúcha de Rádio e Televisão, a AGERT, o Sindirádio e o Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Sul. Depois de Cachoeira do Sul, o evento ocorrerá também em Restinga Seca, em Caxias do Sul e também em Porto Alegre. Lembrando que a propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão começa em 31 de agosto. E vai ser lançado hoje na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha a autobiografia do cachoeirense de coração, Otom Barreto. Natural de São Cepé, o ex-assessor político abriu o coração e detalhou parte da vida do Guri do Terceiro.
Para quem gosta de uma boa história, histórias do passado, principalmente ligados aqui à Cachoeira do Sul, eu tenho um convite para fazer a você. Aqui na Casa de Cultura tem o lançamento do livro do seu Othon Barreto, que está aqui do meu lado, ele que lança o livro O Guri do Terceiro. Vai mostrar aqui para a gente a capa do livro, ele que é natural de São Cepé, mas aos 25 anos veio para a Cachoeira do Sul e adotou o município como a sua cidade. Seu Othon, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala um pouco sobre essa autobiografia que o senhor escreveu juntamente com seus filhos, familiares, retratando a sua história de vida, primeiramente lá em São Cepé, no 3º Distrito, mas também aqui em Cachoeira do Sul. Muito obrigado, quem agradece a oportunidade sou eu. E essa autobiografia, se é que pode ser chamada de uma autobiografia, porque ela não retrata apenas a minha vida, e sim de vários amigos. Aliás, falando em amigos, eu tenho como filosofia de vida uma propaganda de um candidato político que colocou no seu folheto. O importante é cultivar amigos. E isso eu levei como filosofia de vida durante toda a minha vida, que não foi muito fácil. Por isso, a edição desse livro aqui. Tá certo, seu Othon. Como é que teve essa ideia de escrever um livro sobre a sua trajetória de vida, passando por São Cepé, Cachoeira do Sul? O senhor circulou também aqui o estado do Rio Grande do Sul como assessor político, também participou do governo estadual. Conta um pouco como é que surgiu essa ideia de colocar tudo dentro de um livro. Essa ideia surgiu já faz alguns anos e tive alguns percalços, mas depois, com a ajuda do meu filho, principalmente do Alexandre Barreto, que é o coautor do livro aqui, e dos outros familiares que me ajudaram muito, inclusive a minha esposa, a Bina, que é a editora do livro. Mas o Guri do Terceiro tem uma história simples, como de muitos meninos que nascem no interior, em lugares desprovidos até mesmo de escolas públicas. Onde eu nasci, tinha dificuldade, inclusive, para ter acesso a uma alfabetização. Depois, aos 9 anos, fui para a cidade, então já foi uma mudança incrível. Imagine um menino com 9 anos, hoje nós reportando para uma criança de 9 anos, e morar sozinho para estudar, porque os meus avós, com quem eu fui criado, tinham foco também na educação. E cedo já fizeram com que esse guri fosse aprender alguma coisa para ter um rumo na vida, já que eles não tinham grandes condições de sustentar. E assim foi indo. Quando concluí o primário, concluí o ginásio, que era o top de São Cepé, porque não tinha outro curso para fazer, e aí ia parar o meu estudo, e aí surge uma bolsa de estudo, de amigos, com a ajuda de amigos, uma bolsa de estudo em Santa Maria, onde concluí o 2º grau e depois fiz a faculdade de agronomia, e aí a minha vida começa em Cachoeira do Sul. Em 1969 eu vim morar em Cachoeira, onde trabalhei na Coriscal, que hoje não existe mais, infelizmente. Era uma grande cooperativa que tinha aqui. E eu fui quem criou o departamento técnico da cooperativa. Não existia nem isso naquela época. E aí depois eu parti para outros rumos, trabalhei em multinacionais. E em 80 fui morar no Paraná, Ponta Grossa, depois Cascavel, depois Passo Fundo, e retornei já há 30 anos para a Cachoeira do Sul, porque é a terra que me adotou e sempre me acolheu. E por que o senhor escolheu Cachoeira do Sul? O senhor nasceu em São Cepé, no interior, viveu na cidade, foi para Santa Maria, veio para a Cachoeira do Sul, percorreu o estado, foi no Paraná, mas por que Cachoeira do Sul? É uma história, parece que é uma coisa amorosa. O município me acolheu desde que eu aqui cheguei, com apenas 25 anos, como tu já disseste, e me dei muito bem, me senti muito bem. Eu tive 2 casamentos na minha vida, os 2 primeiros filhos meus são nascidos aqui, de Cachoeira, e o meu pai é nascido aqui também no 3º Distrito de Cachoeira do Sul, Palmas, aqui no Barro Vermelho. Então, eu tenho esse vínculo e eu acredito que por isso tudo, por todas essas coisas, e tantos amigos que eu tenho aqui nessa cidade, que me fizeram me vincular. O meu filho mais moço, que é médico aqui em Passo Fundo, em Cachoeira do Sul, está aqui também, reside aqui, e os outros têm cada um no seu canto. Tá certo, seu Othon. A gente sabe que tem aquele ditado, né? A propaganda é a alma do negócio, né?
Conta uma história aqui dentro desse livro, uma história rápida para o pessoal que está em casa, talvez vir aqui na Casa de Cultura e garantir essa autobiografia. Sim, é muito interessante. Na Assembleia Legislativa, é apenas uma das histórias que tem aqui. Na Assembleia Legislativa, eu cheguei com o CC a um cargo de diretor de um departamento importante, que é o Departamento de Comunicação da Assembleia Legislativa. Eu fui diretor, apesar de ser CC. E o superintendente era o jornalista Érico Valduga, famoso, todo mundo conhece, escrevia no Correio do Povo e tal. Era o superintendente. E como eu fui nomeado diretor, ele não me conhecia, eu conhecia ele, mas ele não me conhecia. Aí ele chegou para mim e perguntou assim: ô Tom, muito educado, cara querido, espetacular, maravilhoso. Ele disse assim: o que tu vai poder me ajudar aqui, porque tu és engenheiro agrônomo? E veio ser diretor da parte de mídia da Assembleia Legislativa. Ele disse assim: Valduga, durante o período em que eu fui assessor do deputado, eu trabalhei muito na comunicação com as rádios e os jornais do interior. Eu conheço todos os jornais e todas as rádios do interior. Nisso aí eu posso te ajudar, não na parte jornalística, mas na parte logística. E aqui tem um detalhe. Aqui na Assembleia Legislativa, às vezes tu quer fazer alguma coisa e tu não consegue. Como eu já estou aqui há muitos anos, eu posso te ajudar na burocracia interna aqui da Assembleia. E aí foi uma gestão maravilhosa. É uma história que está aqui também no livro. Tá certo, então, seu Tom. Fica o convite aqui na Casa de Cultura, lançamento do Guri do Terceiro, livro que conta a história do cepense, mas também cachoeirense de coração, Otom Barreto. Esse evento aqui, familiar também, mas para toda a comunidade cachoeirense que quiser garantir a autobiografia do seu Otom Barreto. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Boa sorte aí ao seu Otom. Parabéns por essa iniciativa, né, que possa vender um bom número de exemplares desse livro. É muito bom poder compartilhar um pouquinho das memórias, das vivências, né? Isso é muito bacana. Vamos ver agora recadinhos da nossa audiência. Nosso WhatsApp está sempre à sua disposição, 51997697129. Para quem está com a gente nas lives, é só escrevendo aí, por exemplo, no YouTube, no chat, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. E daqui a pouquinho a gente já põe no ar também essas mensagens que estão chegando por aqui. Vamos para a telinha, mensagens então do WhatsApp. A Elza: queremos desejar um feliz aniversário para o Valdir da Silva Silveira, que está completando 75 anos hoje. Que tenha muitos anos de vida ao lado da família que tanto ele ama. Só fazendo aqui uma correção, é Valdir da Silva Vieira. E são os desejos então da esposa Elza, das filhas Simone e Isamara e das netas Isadora e Isabelle. Então, parabéns aí ao seu Valdir, data super especial, né? 75 anos, muitas felicidades, muitos anos de vida. Quem mais? Mais recadinhos aqui. O Eduardo está participando com a gente de Salvador, na Bahia. Estou aqui em Salvador, sempre ligado no NT Sul. Abraços para todos os cachoeirenses. Obrigado, Eduardo. Grande abraço para ti, para todo mundo que nos acompanha em Salvador, na Bahia. Quem mais? Cláudia Teixeira. De domingo a quarta-feira participei em Brasília da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o tema Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos da Pessoa com Deficiência, construindo um Brasil mais inclusivo. Junto comigo estiveram os cachoeirenses Márcio Omerich e Marielle Teixeira Lopes. Muito bom, Cláudia. Obrigado pela participação, obrigado por compartilhar com a gente aí essa participação, né, e essa luta pela questão da inclusão. Mais recados, o Beto, aqui na rua Dionísio Marques, tem um buraco perigoso há mais de um mês. Só colocaram uma placa e uns cones para sinalizar. E é um buracão, né? Dá pra gente ver já pela imagem que o Beto compartilha com a gente. Então o pessoal da Secretaria de Obras precisa correr, né, para fazer essa manutenção. Não sei se a manutenção precisa ser providenciada pela Secretaria de Obras ou Corsã. De todo modo, né, o pessoal precisa fazer a manutenção. Daqui a pouquinho tem mais recados da audiência. Você de casa pode seguir participando com a gente. E a seguir, nós vamos mostrar a mobilização dos agricultores gaúchos na 2ª edição do SOS Agro RS. O encontro é no Parque da Expo Agro, a Fubra, em Rio Pardo. E tem ainda a participação do veterinário Edson Salomão. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou comentar sobre um animalzinho fantástico que habita nossa floresta, o serelepe.
Essa história imperdível você confere logo depois dos comerciais. Nós voltamos já já. Já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo, 12h30 agora, pela hora de Brasília. Obrigado a você de casa pela companhia com a gente nesta sexta-feira. Todo mundo se organizando, né? O último dia útil de trabalho dessa semana para o fim de semana e especialmente querendo saber sobre o tempo. Vamos começar vendo imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, a partir de onde geramos o telejornal. Nesse momento o céu está um tanto encoberto, temos algumas nuvens, mas o que tem predominado nestes últimos dias é uma cerração fechada que tem durado quase até o meio-dia. Isso ocorreu hoje novamente. Eu chamo a atenção porque nós tivemos 2 acidentes graves aqui na região central do Rio Grande do Sul, ontem à noite, hoje pela manhã outro. Então atenção especialmente aos motoristas, quem vai pegar a estrada, uma rodovia nesse período. Essa cerração ela deve ocorrer nos próximos dias também, em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Então muita cautela, muita atenção, para não ser surpreendido aí numa ultrapassagem ou algo assim. Então precisa baixar a velocidade para não correr riscos maiores, né? Vamos ver os detalhes então da previsão para hoje e também para os próximos dias. Sexta-feira em Cachoeira do Sul é mais um dia que começou com forte cerração. Esquenta um pouquinho mais e também deve ter sol entre nuvens ao longo da tarde. Temperatura mínima 12 graus e máxima 25. Sábado o dia pode amanhecer também encoberto, com cerração, com as nuvens perdendo força ao longo do dia e com aberturas de sol. Mínima 14 graus e máxima 19. Domingo segue com previsão de sol entre nuvens, sem chuva. Mínima 13 graus e máxima 23. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O tempo firme segue em todo o estado nesta sexta-feira, com sol predominando ao longo de todo o dia. Teve neblina ao amanhecer em boa parte do Rio Grande do Sul, o que deve se repetir no fim de semana. O sol também aparece no sábado, com a presença de nuvens. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 26. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 23 graus. Em Santa Maria, na região central, 24. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 19 graus. A Secretaria Municipal de Obras de Cachoeira do Sul informa que o cemitério municipal está fechado para visitação nesta sexta-feira, em virtude de um túmulo ter sido vandalizado. A Secretaria registrou boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue o caso. O setor administrativo segue funcionando normalmente. A previsão é de que as visitações sejam liberadas amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Vamos agora a mais um bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você se expressar, para contar a sua informação, para comentar também os fatos do dia. Então, fique à vontade para mandar o seu recadinho aí no nosso WhatsApp, tá bom? 51997697129. Vale aí o envio de um áudio, de um vídeo, de uma foto ou do seu texto e a gente põe na telinha para onde nós vamos agora. A participação aqui, eu acho que a imagem deu um probleminha aqui, vamos tentar novamente, né? Enquanto o pessoal ajusta ali, deixa eu mandar uns recadinhos aqui pro YouTube, os amigos que estão com a gente no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. A Mara Regina Melo Belo, desejando uma sexta-feira abençoada para todos, mandando aqui abraços, obrigado Mara, para você também, para tua família. A Aninha Silva, Nazareno Azevedo, muito obrigado a vocês pelas mensagens. Agora sim, vamos aqui para nossa tela. O Edgar está participando com a gente de Quedas do Iguaçu, Paraná. Acompanhamos sempre vocês aqui no Paraná. Estivemos de férias em Cachoeira semana passada e já chegamos bem informados sobre a cidade. Gostaria de aproveitar e mandar um abraço para minha mãe, Neila, e para o meu padrasto, Mário. Obrigado, Edgar, pela participação. Coisa linda aí a confraternização. Muito bom esses momentos de família, para colocar os assuntos em dia, relembrar boas histórias. Obrigado pela participação e por compartilhar com a gente aqui também esse momento. Quem mais? A Juliana Elesbão está participando e dizendo o seguinte: a Escola Francisco de Souza Machado vai ficar mais um dia sem aula por causa das estradas. O Barro Vermelho pede socorro. Olha aí
a condição da estrada, o ônibus escolar tentando trafegar e o atoleiro é grande. Obrigado, Juliana, pela tua participação. Deixa eu já aproveitar aqui essa mensagem para destacar o seguinte. Na próxima terça-feira, dentro da série de reportagens que nós estamos fazendo sobre o interior de Cachoeira do Sul, nós vamos abordar especificamente a questão do impacto das estradas sobre a educação. Então, não perca, a próxima terça-feira, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Obrigado, Juliana, pela tua participação e por compartilhar mais essa dificuldade. Marlene Aires, e a situação precária do cemitério municipal continua. Muito lixo entre as carneiras e por todo o local. Pedimos providências, por favor, diz aqui a Marlene. A Marlene manda mais uma foto que a gente vai compartilhar agora. Olha aí, né? Então tem restos de árvores que vão caindo, restos, né, de toda a ordem que vão ficando ali em frente às gavetas ou às carneiras, como a gente chama. Obrigado, Marlene, pela tua participação. Daqui a pouquinho mais recados, mais informações que a audiência manda pra gente. Você de casa pode seguir fazendo o telejornal NT Sul, enviando sua mensagem no WhatsApp ou então nas nossas lives. E toda sexta-feira a gente tem a participação do veterinário Edson Salomão aqui no NT Sul. O tema de hoje foi sugerido pela telespectadora Paola Azevedo. É sobre uns bichinhos que apareceram na casa dela, no bairro Cristo Rei. A telespectadora Paola Azevedo, do bairro Cristo Rei, fez umas imagens de um animalzinho, de dois animaizinhos que apareceram no seu quintal, numa nogueira que tinha nozes. E ela não soube identificar e encaminhou para a TV. Trata-se do serelepe, ou esquilo brasileiro, também conhecido mais no norte como catinguelê, ou quatipuru. Aqui no sul se chama de serelepe. É um esquilo da América do Sul. Então é o esquilo que só existe na América do Sul. Ele é um roedor arborícola e terrícola. Quer dizer, ele vive principalmente no topo das árvores. Ele no topo das árvores, ele se locomove com agilidade fantástica. Ele é muito esperto, ele tem uma visão e um olfato muito apurado, e as vistas bem grandes, né? E a pelagem dele é castanha. E essa pelagem ele usa também até para se camuflar junto a galhos, né? Então ele consegue se proteger de predadores. E eles têm uma cauda que chama a atenção, que é quase que do tamanho do corpo. Eles são pequenos, eles medem em torno de 18 centímetros a 20 centímetros. E o peso 300 gramas, são animais pequenos, por isso que são muito difíceis de serem visualizados na floresta. E eles têm o hábito de guardar alimento, então eles guardam sementes para, em épocas de escassez, eles terem alimentação. E agora, para nossa surpresa, fiquei sabendo que nós temos praticamente na zona urbana de Cachoeira, eles estão aparecendo, e não é só nessa residência. Em toda aquela região do Parque da Fena Arroz, eles são encontrados, deve ser uma família. Eles são de hábitos solitários, mas pode ser visto aos pares e também com a família. Quando tem filhotes, então fica o pai, a mãe e os filhotes, que geralmente é de 1 a 3. Né? Estão estudando até as migrações desses serelepes, como é que eles chegaram aqui até o nosso estado. Então é uma pesquisa fantástica e esses animais devem ser preservados. Eles são presas do gato do mato, aves de rapina, por exemplo, os gaviões e as corujas, que conseguem capturá-los no topo das árvores, embora eles sejam muito espertos e muito ariscos. Qualquer barulhinho eles se escondem, entram para dentro do toco das árvores, mas às vezes sempre tem algum desprevenido que é capturado. Né? Então, esses animaizinhos estão seriamente ameaçados devido ao desmatamento, né? Eles são muito encontrados na Mata Atlântica aqui no sul. O desmatamento para a criação de gado, de lavouras, e faz com que esses animais estão encontrando dificuldade para sobreviver. E quem sabe não é isso que está fazendo eles se aproximar das residências humanas, onde eles estão também sofrendo um grande risco de vida, porque tem cães, como eles são terrícolas também, eles descem,
pode ser capturado por cães e também pelos felinos, né, pelos gatos. Então, nós temos que dar um maior apoio na preservação dessa espécie e a pessoa ficar feliz quando chegar no seu quintal e encontrar, comendo uma fruta, né, um animalzinho tão bonito. É um acrobata das florestas, ele é muito ágil, muito esperto. Então, eu acho que nós, como brasileiros, temos que ter muito orgulho e como cachoeirenses também, de que aqui na nossa cidade, na periferia da cidade, nós temos serelepes. E também no Capão Grande, no balneário Capão Grande, que também fica uns 12 quilômetros aqui da cidade. É um balneário que clientes têm me relatado de encontrar sempre alguns serelepes nas árvores próximo à residência. Porque eles vão se acostumando com os humanos e isso aí não é uma coisa inédita. Já existem em outras cidades, em outras regiões do Rio Grande do Sul, animais, os esquilos, convivendo com os humanos na zona urbana. Então, pessoal, vamos tentar observar esses animaizinhos. Quando forem numa floresta, vamos fixar o olhar na copa das árvores. Quem sabe vocês vão ter oportunidade de visualizar um bichinho tão lindo como esse. Até a próxima. O programa Universidade para Todos abre as inscrições na próxima terça-feira, dia 23. O ProUni oferta bolsas de estudos para quem deseja ingressar em uma universidade particular. Os interessados devem se inscrever pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no endereço que aparece aí na telinha. O resultado da primeira chamada do processo seletivo do segundo semestre deste ano vai estar disponível em 31 de julho e a segunda chamada em 20 de agosto. Se não for selecionado, o candidato pode manifestar interesse na lista de espera entre 9 e 10 de setembro de 2024. Ontem, no norte da Índia, um trem descarrilhou, deixando 3 pessoas mortas e 35 feridas. Autoridades estão trabalhando para esclarecer as causas do acidente. No país, mais de 21 milhões de pessoas por dia são transportadas por trem. Essas e outras notícias agora no quadro Semana pelo Mundo. Um trem de passageiros descarrilhou no norte da Índia nesta quinta-feira. Ao menos 4 vagões capotaram, deixando 2 mortos e 35 feridos. Segundo as autoridades, as operações de resgate foram concluídas e ninguém ficou preso dentro do trem. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Um relatório aponta possíveis fatores para o descarrilhamento, como trilhos defeituosos, manutenção deficiente, sinalização ruim e erro humano. Na Índia, os trens transportam mais de 21 milhões de pessoas por dia. A Vila Olímpica dos Jogos de Paris 2024 abriu oficialmente as portas nesta quinta-feira para receber os primeiros atletas que vão disputar o grande evento esportivo, que começa daqui 8 dias. Delegações da Colômbia, Tailândia e Austrália foram as primeiras a entrar no complexo, mas alguns brasileiros também já chegaram. Além dos competidores e funcionários das várias delegações, a Vila Olímpica também vai receber colaboradores da organização dos Jogos, trabalhadores de empresas prestadoras de serviço e voluntários. Os Jogos acontecem de 26 de julho a 11 de agosto. Funcionários de macacão e máscaras de proteção coletavam alcatrão nesta quarta-feira ao longo de centenas de metros da costa de Valência. Enquanto isso, as autoridades investigam a origem do derramamento de óleo, que afetou parte de um parque natural. O trabalho busca remover o lixo o mais rápido possível para reabrir as praias desta popular área turística da Espanha. Ele mede entre 5 e 6 centímetros e seu peso varia de 1,6 a 2,5 gramas. As minúsculas asas desse passarinho batem tão rapidamente que ficam invisíveis. Um movimento que pode chegar a 100 vezes por segundo. O beija-flor abelha, nativo de Cuba, é a menor ave do mundo.
Em Palpite, no sudoeste da ilha, o jardim de Bernabé Hernandes foi transformado em um refúgio para a espécie. Ele e a esposa, Juana Matos, não tinham intenção de ter no quintal este observatório, mas acabaram batizando a propriedade de A Casa dos Beija-Flores. No jardim sombreado, onde florescem mangueiras, goiabeiras e abacateiros, esses beija-flores esvoaçam a toda velocidade diante dos olhos e das mãos de alguns turistas. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, esse pássaro é uma espécie quase ameaçada. Agricultores de todo o estado do Rio Grande do Sul se uniram mais uma vez para a segunda edição do SOS Agro RS. Dessa vez o encontro ocorreu no Parque da Expo Agro Afubra, em Rio Pardo. A mobilização é para apresentar o que evoluiu nos últimos dias e também cobrar mais agilidade, não é, naquilo que está sendo proposto nas medidas do governo federal. Boa tarde, Bernardo. Olá, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha no NT Sul nesta sexta-feira. Nós falamos aqui do Parque da Expo Agro Afubra, na localidade de Rincão del Rei, em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, para acompanhar essa segunda edição do SOS Agro RS, que acontece aqui no município de Rio Pardo. Neste momento, uma pausa para o almoço, na sequência o retorno das atividades aqui no município de Rio Pardo, mas essa grande mobilização ocorrendo pela segunda vez aqui no Rio Grande do Sul. Vale lembrar que o primeiro encontro ocorreu no início do mês em Cachoeira do Sul, com a participação de quase 5.000 produtores de todo o estado do Rio Grande do Sul, se uniram, foram até o Parque da Fenarroz para manifestar, principalmente pedir ao governo federal um apoio, um auxílio, benefícios nessa recuperação da agricultura no estado do Rio Grande do Sul, que foi severamente atingida por conta da enchente histórica a partir do mês de maio e junho. Também entrou em discussão toda a situação, o ciclo complicado do ano de 2023 para 2024, desde o ano passado, a partir do mês de setembro. E essa segunda mobilização, alguns dias depois de Cachoeira do Sul, acontecendo aqui no Parque da Expo Agro Afubra, em Rio Pardo. A mobilização também contando com um grande número de agricultores vindo de todo o estado do Rio Grande do Sul aqui para o interior de Rio Pardo, na localidade de Rincão del Rei, na Expo Agro Afubra. Desde lá, algumas coisas evoluíram. Por exemplo, logo após o primeiro SOS Agro, que ocorreu em Cachoeira, o grupo que fez toda essa mobilização se encontrou com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também com o ministro extraordinário do governo federal nessa recuperação do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, para apresentar a carta de apoio à Farsul, que pede, lá desde o início do mês de maio, um programa que o governo federal pode adotar nessa recuperação do Estado. Então, desde lá, algumas coisas se evoluíram, inclusive ontem, uma reunião entre os envolvidos, interessados, deputados, pessoal aqui do SOS Agro, também o governo federal se reuniram para tratar algumas situações que podem acontecer ainda no mês de julho. Eu conversei antes com uma das produtoras que organiza o SOS Agro, a Marília Lopes, ela que produz ali no município de Barra do Ribeiro, produtora de soja e arroz, e comentou sobre esse encontro e o que se evoluiu desde o primeiro encontro lá em Cachoeira do Sul, no Parque da Fenarroz. E ontem, no dia 18, o ministro Fávaro veio a Porto Alegre para encontrar com todas as entidades e as lideranças do setor gaúcho. Nós estávamos presentes numa pequena comitiva e nos trouxe que se compromete, o governo está se comprometendo, que até o dia 30 de julho vai ser editada uma medida provisória. Porém, a gente não sabe tudo que vai ser o texto desta medida provisória, né? Eles informaram que, obviamente, e a gente entende que quem perdeu tudo tem que ser anistiado, obviamente, como é que uma pessoa vai voltar, né? E que cada um vai ser feito
da forma, conforme os laudos das suas propriedades, só que não dentro do que, nesse momento, eles não confirmaram que foi pedido, tanto no pleito da Farsul quanto da FETAG. Nós precisamos estar unidos e mostrar que eles precisam trabalhar. A gente não está pedindo, é o trabalho deles. Nosso objetivo do movimento SOS Agro, RS, é a gente estar unido e continuar trabalhando dentro da lei e da ordem, seja com movimento, seja com ações, seja a gente estar cobrando dos nossos funcionários, porque a gente vota, né? Nós somos os patrões e eles têm que fazer o serviço deles. Não estou pedindo nada mais, a gente não está pedindo, não está nada mais do que isso. Bem, então o relato da produtora Marília Lopes, lá de Barra do Ribeiro. Daniel, entre as propostas pedidas pelos agricultores aqui no SOS Agro está a prorrogação de dívidas por 15 anos, com 2 anos de carência e taxa de juros de 3% ao ano, crédito de reconstrução e capital de giro, além de outras situações, principalmente anistia para aqueles produtores que tiveram uma perda total de suas áreas, tanto na parte da agricultura como na pecuária. Logo após conversar com a Marília, eu entrevistei o deputado federal Afonso Ram, que esteve em Cachoeira do Sul, está aqui em Rio Pardo e ele é, digamos assim, o deputado político que encabeça essa negociação juntamente com o governo federal. Ele nos atendeu e falou sobre essas evoluções que aconteceram nos últimos dias. Tem gente que perdeu tudo, tem gente que perdeu quase tudo. E no restante do estado tem gente que perdeu muito. E já há um endividamento de muitos produtores. Portanto, é um socorro que se pede. E o governo tem sido lento. O governo só se movimenta quando a gente se movimenta. Esse ato hoje aqui em Rio Pardo ele é importantíssimo. Se não tivesse ato hoje, o governo não estaria ontem sentando conosco, né? Convocou, não foram todos os deputados, foram alguns deputados federais, o senador Reis. Nós fizemos mais uma rodada de conversa. Na quarta-feira passada, o deputado Afonso Ram faz parte de um grupo da Comissão de Agricultura, inclusive o deputado Evair de Mello estava conosco ontem aqui no Rio Grande do Sul. Também colocamos na quarta-feira passada que não há mais prazo. E ontem eu reiterei, alguém do governo, alguém da área política disse, não, vamos dar mais uma prorrogada. Não, não há mais prazo. Já perdemos a safra de inverno, a cultura do trigo. Não há mais prazo para financiar. E o produtor tem que se reorganizar, ele está angustiado, né? Então nós precisamos de uma solução. O pedido básico é de 15 anos de prazo, que é o que a gente pediu através do documento da Farsul, mas que é, né, trabalhado pela Grazi, pelos movimentos todos aqui, né, dos líderes do SOS Agro e de todas as entidades. Ontem o que evoluiu é que as cooperativas também vão ter um socorro. O financiamento, né, de uma prorrogação para quem tem compromisso com os bancos também é importante, mas existe ainda também o compromisso com os cerealistas, com o comércio. Toda a movimentação da economia do agro se dá nos municípios. Então nós precisamos, né, renegociar essa dívida, né, dar uma anistia aos produtores e esperamos. E aí o governo anunciou que dia 30 seria o prazo final. Mas pedimos para antecipar, talvez antecipe para 25, 26, e o que é importante, né? Nós temos até o dia 15 lá, né, de agosto, que é o prazo para permitir que se tenha, né, vamos dizer assim, que ninguém venha a ser protestado. Bem, Daniel, então essa é a segunda movimentação da agricultura gaúcha aqui em Rio Pardo, na Expo Agro Afubra. A gente segue acompanhando toda essa movimentação desse setor primário aqui no Rio Grande do Sul, que foi severamente atingido por conta dessa enchente. Produtores de todo o estado se reunindo, essa mobilização que tem expectativa de superar a de Cachoeira do Sul. Em torno de 5.000 pessoas lá no ginásio da Fena Rosa, aqui um espaço bem mais amplo, bem mais aberto para esses agricultores que vão se deslocando, tanto agricultores que vêm aqui da região com os seus veículos, como excursões mobilizadas pelos sindicatos
de cada cidade aqui do estado do Rio Grande do Sul. Essa mobilização agora que retorna no período da tarde para encaminhar e detalhar aos produtores tudo que foi debatido nesses últimos dias após o primeiro encontro em Cachoeira do Sul. O governo federal visualizando, dando uma atenção mais forte à agricultura gaúcha, principalmente depois desses encontros aqui no estado. Muito obrigado, Bernardo Miller, falando com a gente de Rio Pardo sobre mais uma edição do SOS Agro. Vamos ver agora mais participações, mensagens aqui da nossa audiência. Quero mandar um abraço para o meu amigo Gerson Vini da Rádio Novo Tempo, lá de Salvador, na Bahia, está nos acompanhando também aqui nas redes sociais da TV Novo Tempo, da TV Cachoeira. Obrigado, viu, Gerson? Um grande abraço para ti, sucesso aí no teu trabalho também, fico grato aqui pela companhia. Sandra Ferreira também está com a gente, o Everson e o Edson, Marlene Aires está com a gente, Luci Joaquim Nunes dos Santos, desejando aí uma sexta abençoada para todos os gaúchos, a Suzana Hernandes, obrigado a todos pelos recadinhos. Na telinha, mensagens da nossa audiência no WhatsApp, a Jaqueline Beck, quero parabenizar o Grupo Escoteiros Ibiraiaras pelos 50 anos que completa hoje. Muitas histórias e muito conhecimento para os nossos jovens e adultos, proporcionando aventuras e memórias para o resto da vida. Obrigado, Jaqueline, pela participação. Parabéns a todo o grupo, não é? Todos os voluntários aí, a gurizadinha que participa, né? Que são os escoteiros. Parabéns, são 50 anos de história, ajudando a construir caráter, né? Esse engajamento social, coisas que são tão bacanas, tão necessárias no nosso dia a dia. Quem mais? Temos mais recados. A Jéssica. Essa é a situação que se encontra à estrada do corredor Nelson Castro, no Irapuá. Meus filhos estão desde o dia 29 de abril sem poder ir para a aula. A prefeitura esqueceu do interior. Para sair daqui só se for de trator. Olha só o atoleiro que está aí nessa estrada que a Jéssica fotografou e mandou para a gente. Situação bem complicada, né? Obrigado, Jéssica, pela tua participação. O recado aqui também da Eliandra. Na Rua General Osório, a pinguela que usávamos para passar caiu há 4 meses. Tinha sido até inaugurada para o trânsito de carros, mas agora não dá para passar nem a pé. Precisamos sair por outro acesso usando a ponte da Ramiro Barcelos, diz aqui a Eliandra. Obrigado, Eliandra, pela tua participação. São obras que também precisam ser feitas no perímetro urbano aqui de Cachoeira. Quem mais? Temos aqui também a participação de Lediana. Na Rua José Pereira da Silva, no bairro Mauá, tem um cano quebrado com um vazamento de água há 2 dias. Já foi solicitado o atendimento da Corsã, mas até agora nada. Obrigado, Lediana, pela tua participação. Deixamos aí, então, esse recadinho, né, para o pessoal da Corsã. E olha, você de casa pode sempre interagir com a gente, sugerir uma reportagem, contar aquilo que está acontecendo onde você está. Você tem percebido ao longo das últimas semanas aqui no NT Sul, o assunto principal são obras necessárias no perímetro urbano e especialmente na zona rural do município, que foi duramente castigada por chuvas, mas uma estrutura que já vinha bastante precária de muito tempo. Então, nesse momento, temos falta de estradas, muitos veículos atolados, tratores tendo que puxar caminhões, carros pequenos também. E na próxima terça-feira aqui no NT Sul, a gente traz mais uma reportagem especial de uma série que nós estamos produzindo, falando sobre o interior e abordando especificamente o impacto dessa situação na educação. A educação que já perdeu tanto no período da pandemia, vinha aos poucos se recuperando e tem nesse ano, para quem reside no Rio Grande do Sul, um impacto gigantesco. Então você não pode perder na próxima terça-feira. O NT Sul desta sexta vai ficando por aqui. Outras informações em todas as nossas redes sociais, especialmente em facebook.com/TV Cachoeira. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Bom fim de semana para você e a gente se encontra na segunda-feira a partir do meio-dia. Até lá, tchau!